Saúde nessa segunda-feira, todos com a paz do Senhor. Mais um dia Deus nos permitiu de estarmos aqui. Às vezes eu penso, podia não fazer hoje, mas não importa o tamanho da canseira, né? A gente hoje passou o dia inteiro na rua, mas estamos aqui. Hoje foi um dia meio difícil para mim, mas vamos embora. Falar de Deus. Fala enquanto você estiver fôlego, e o Senhor verá todo o teu esforço. Essa é a razão de nós servirmos a Deus. Não importa quanto tempo nós estamos sofrendo ou se estamos vivendo uma fase de alegria. Em todo tempo temos que exaltar o Senhor. Vamos entrar nessa semana no assunto o crente cabreiro. Já viram falar? O crente ligeiro, aquele que desconfia, dá aquela olhada e desconfia. Opa, é muito mel, né? E quando você vê uma coisa muito fácil, você pode ter certeza que tem uma dureza lá no final. Tudo que vem fácil demais, pode saber que a desonestidade geralmente está no meio. Pastor, verdade. José Longuinho, boa noite, a paz do Senhor. Faz tempo que eu não via vocês. Pastor José, como é que o senhor está? Espero que o senhor esteja bem. Para mim é um prazer sempre te ver aí, viu? Então, como eu estava falando, quando você vê uma coisa muito fácil, desconfie no primeiro passo que você der. Não dá o segundo passo, porque talvez esse segundo passo pode ser irreversível. A volta, não tem como voltar. E a Bíblia nos alerta com relação a isso. Alerta, alerta. Vamos entender? Está escrito no livro de Provérbios 23, versículo 1, capítulo 23, e versículo 1. O que é que está escrito lá? Está escrito assim, em Provérbios 23, desculpa irmãos, eu estava comendo pipoca e me dá uma sede, isso como não engancha um negócio aqui. Provérbios 23, primeiro diz assim: quando te assentares para uma refeição com alguma autoridade, presta atenção em quem está diante de ti. No mundo atual a qual nós vivemos, nem tudo que brilha é ouro. Principalmente quando nós nos relacionamos com pessoas que não têm caráter. E há muitas dessas pessoas no nosso meio. Pessoas que não têm caráter nenhum, que não se vinculou nunca com a vontade de Deus, mas sempre está querendo ser o melhor ou ganhar em alguma questão. Tô bem, obrigado, que Deus abençoe grandemente, amém. Então assim, quando você conhece esse tipo de pessoa, qual que é a ordem de Deus? Fuja daquilo que possa te fazer mal. Mas ao contrário, muitas vezes as pessoas vão de encontro. Então esse primeiro versículo no capítulo 23 de Provérbios, ele diz: quando te assentares para uma refeição com alguma autoridade, preste atenção em quem está diante de ti. Por que a Bíblia nos alerta assim? Preste atenção. É muito simples. A Bíblia nos orienta a vigiar constantemente. Tem vigiado? Nós estamos vigiando? Vigiar é o mesmo que você proteger você e tua alma de uma consequência muito mais séria lá na frente. Mas tem crente que não vigia, não. Tem crente que não está nem aí se ele receber uma vantagemzinha. Quantas vezes já vi crente se enrolando com Deus por uma questão de uma vantagemzinha que ele teve. Opa, isso aqui é bom para mim. Nós temos sempre que lembrarmos de quem nós somos. Quem nós somos, o que nós representamos. Nós representamos
o Senhor. E é notório que a pessoa que representa o Senhor tenha um pouco mais de cautela. É isso que essa palavra diz: quando te assentares para uma refeição com alguma autoridade, preste atenção em quem está diante de ti. Provérbio 23, versículo 1, né? Por que a Bíblia fala isso? Ela fala isso para que nós venhamos a ficar o tempo todo em alerta, constantemente, observando mais, falando menos e se envolvendo também menos. Não é que Deus está falando, você tem que nem sair de casa, não é isso. Você tem um povo específico a qual faz parte do corpo de Cristo. A tua família que um dia irá morar contigo e comigo, iremos morar na glória, porque isso é promessa de Deus para a nossa vida. Tem tantas outras pessoas de bom caráter, que às vezes a gente não tem nem tempo para eles. É por isso que muitas pessoas nos dias atuais estão por aí se enganando a si mesmo, correndo atrás de vantagens e mais vantagens. Eu vi agora, vou entrar numa área, mas já saio dela, porque aqui nós não vamos falar de política. Mas vamos falar do risco e a consequência e também o preço de quem se coleia com quem não presta. Eu nunca vi quem se coliou com quem não presta, e tem crente que gosta disso. Escuta, é para crente, viu? Cuidado com quem você abraça, porque de repente você pode estar abraçando aí um baita porco-espinho. E não é isso que Deus tem reservado para você. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão atentos 24 horas em prol da minha e da tua vida. Não vai atrás de vantagem, porque a vantagem que você vê aqui no mundo terreno, ela é passageira e pode te gerar sérias consequências. Verdade, aconteceu comigo esse ano. Verdade, pastor José Longuinho. Nós temos que nos cuidar com quem nós nos misturamos. A Bíblia diz que nós somos um povo lavado, remido, ordeiros e ovelhas de Cristo. Nós não somos bode. Então por isso que Deus nos alerta em Provérbio 23 e versículo 1. Vamos ler Provérbio 22 e 29. Ele manda nós prestarmos atenção em Provérbio 22 e versículo 29, que diz exatamente assim: já observaste uma pessoa zelosa em seu trabalho? Pois será promovida ao serviço real. Não trabalhará para gente abscura. A minha Bíblia ela é mais simplificada, não é João Ferreira, né? Presta bem atenção que essa palavra quer nos dizer hoje. Preste atenção com quem você está trabalhando ali. Você presta atenção que tem pessoas que no dia a dia você vai se decepcionando com ele ou com ela, porque você descobre que esta pessoa não tem caráter. Eu me lembro de uma vergonha aqui, não vou citar nome. Nós estávamos em uma construção e tinha um irmão presbítero, ele era presbítero. Mas toda viagem que ele vinha com a caminhonete, ele trazia dessa construção madeira, ele trazia prego, ele chegou a tal ponto de trazer até telha que não pertencia a ele. E por último, agora ele estava levando ferro para essa construção aqui na cidade de Tangará. Ele trazia cimento, mas aquilo não era dele. Uma certa vez ele foi questionado por alguém: ó, isso aí uma hora vai dar um pepino. Ele disse: não, aqui tem muito. Os homens aí nem percebem. Mas é por isso que eu digo muitas vezes que as pessoas que estão sentadas no púlpito têm que ter um cuidado enorme. O púlpito, o altar do Senhor, ele requer de cada um de nós uma sinceridade, uma fidelidade às coisas de Deus.
Aonde a Bíblia diz: não matarás, não roubarás. Quando eu me comprometo a agir desta maneira, eu estou desalinhado com o que Deus quer para a minha vida. Eu não vejo vantagem, já tive muitas oportunidades de voltar a ser quem eu era lá atrás. Mas o que eu vou ganhar com isso? O que você vai ganhar com isso? O crente, o homem e a mulher de Deus, que é abastecido da glória dele, no momento em que ele vê esse tipo de oportunidade, o Espírito Santo vai agir na vida dele e dizer para ele: olha, não faça. E ele vai se constranger na hora, vai se sentir constrangido ou constrangida e não vai de maneira nenhuma se apossar de algo que não lhe pertence. Vocês estão entendendo? Porque para Deus é sim, sim, não, não. Não tem esse negócio porque está sobrando. É teu? É meu? Não. Então, se não é meu e nem é teu, deixamos isso lá no lugar. Tudo que o diabo quer é fazer costumeiro o hábito, o costume, né? De dizer: não tem problema não. Aqui tem demais. Aqui está sobrando. Eu vi muitas pessoas no passado construir casa dessa maneira, trazendo aos pouquinhos, mas eu sei que no momento em que ele deita, talvez ele não tenha mais essa sensibilidade, ele não consegue sentir mais e nem ouvir, mas eu tenho certeza que no momento que ele deita, naquela casa a qual ele construiu, com coisas que não lhe pertenciam, as paredes começam a gritar: eu não sou seu. Essa casa a qual você fez não é tua. Esse carro que você tem não é teu. Porque as paredes falam. Porque o Senhor quer entrar. E aonde o pecado cresce, nós começamos a ficar desapercebidos, desligados da real vontade de Deus, e achamos agora que não devemos ter temor de Deus mais. O homem, quando ele perde o temor, ele perde o caráter. Ele perde tudo que Deus um dia fez de real na vida dele. Ele não tem mais sensibilidade, ele não tem mais presença de Deus. E se não tem esses requisitos dentro da vida de cada um de nós, temos nós a maior certeza que nós estamos fora do quadrado que Deus determinou para a minha e para a tua vida. Não pense que aquilo que veio fácil não vai te gerar uma consequência, porque vai. Não vai me gerar uma consequência? Vai sim. Por isso que a gente leu lá Provérbios 23, e capítulo 23, e versículo 1, que está lá, capítulo 23, e versículo 1, né? Número 1. Quando te assentares para uma refeição com alguma autoridade, presta atenção em quem está diante de ti. Porque de repente essa pessoa é uma pessoa corrupta e você está lá no Salmo de número 1, assentado a uma mesa que não temos nós a autorização para sentar nela. O homem de Deus, a mulher de Deus não se assenta à mesa de escarnecedor. Muito pelo contrário. Muitas vezes é melhor você sentar no chão, ser odiado, desprezado, humilhado muitas vezes e até esquecido por tudo e por todos, do que você sentar em uma mesa aonde ali só há escarnecedores, aonde vão te abrir um leque, me abrir um leque de oportunidade que não estão de maneira nenhuma ligada às vontades desse Deus tão poderoso que nós servimos. Temos que ter cuidado, porque um ladrão não começa roubando um banco. Um ladrão, ele não começa roubando um banco, ele começa sendo corrompido.
Geralmente a pessoa, quando começa a roubar, é uma outra pessoa que chega, lhe abre esta porta e diz: não tem problema não. Quando nós éramos crianças, alguns amigos me chamavam: vamos ali pegar umas mexericas, a gente ia, é assim que a gente começa a roubar. E de repente, nós adentrava aquele sítio, pegava aquela mexerica, ou pocã, laranja, e saíamos escondido. Tudo que você faz escondido do homem, pode ter certeza que Deus está vendo. Tudo que nós fazemos escondido está muito às claras para o Deus que nós servimos. Cuidado com as conversas a qual você se entrelaçou com elas, porque Deus sempre mostra a saída, a estratégia para você sair disso. E eu saí disso. A palavra é para nós todos aqui. Mas, na realidade, às vezes nós gostamos de brincar com certas situações. Vamos ler em Provérbios 23, versículo 2, onde está escrito assim: põe uma faca à tua própria garganta, se estiveres com grande apetite. O que é isso que essa palavra está falando? Provérbios 23, versículo 2. Glória a Deus. É melhor que você ponha uma faca na tua própria garganta, se estiverem com grande apetite para o alimento, para o maná que não vem de Deus. E o que não vem de Deus, ele vem de uma maneira que não parece ser errada. Mas quantas pessoas estão se deixando levar? E no meio da igreja, a maioria das igrejas hoje são corruptas. Boa parte dos homens líderes de igrejas são corruptos, são oportunistas. E Deus não tem negócio com corrupto e nem oportunista. São mercenários. Você hoje não vê de maneira nenhuma esses grandes pregadores que se tornaram popstar para ir pregar na tua igreja 35, 40 mil, hotel 600 estrelas, água mineral que vem de Alibaba, os 40 ladrão, tudo é diferente. 2 toalhas, eu quero uma amarela, outra branca. Na realidade eles estão indo para um show. E a casa de Deus não é um lugar de show, mas é um lugar de adoração. Ponha-se de pé, porque Deus, a hora que chegar e pegar nós nessa posição, pode ter certeza de uma coisa: ele só vai levar quem estiver com as lamparinas cheias, porque é desta maneira que Deus trabalha. Ele só vai levar aquele que tem vigiado. A Bíblia diz que aquele que permanecer até o final, esse será mais que vencedor. Esse receberá uma coroa de justiça. Então presta atenção, porque os laços já foram jogados. Cai quem quer. Às vezes eu fico olhando alguns trabalhos na internet, da mesma maneira que eu faço, mas é diferente a maneira lá. Receba, receba. Estou vendo o pastor José Longuinho, estou vendo um anjo aí, receba. Agora meu pix é esse aqui, manda aqui para mim. É assim a coisa. E enche de pessoas. Aí a palavra diz que é cego guiando cego, burro guiando... Não é bem burro. Mal intencionado, guiando pessoas que estão indo por um caminho mais fácil. Mesmo dentro da igreja existe isso. O oportunismo. Eu quero de Deus, mas não quero pagar o preço. Eu quero de Deus, mas não quero descer. Eu quero de Deus, mas não quero passar pela olaria dele. Eu quero de Deus, mas eu não quero sacrifício. Eu quero de Deus, mas eu quero da minha maneira. E da tua e da minha maneira nunca chegaremos ao céu. Essa é uma promessa bíblica. Estamos vivendo dias de muita facilidade para que o povo se corrompa.
Alguns ministérios estão abrindo, eles já abrem corrompido. Porque ali não está voltado à palavra e nem à vontade de Deus, mas um propósito humano. Quantos homens que deveriam estar fazendo certo, que estão fazendo errado nos dias, nesse exato momento? Quantos que não estão aí de jatinho para baixo e para cima, arrancando a lã da igreja, das ovelhas do Senhor? Mas um dia tudo isso será revelado. Quantos de nós que não estamos em adultério? Adultério hoje não é mais pecado para algumas igrejas. Aqui ninguém fala mais disso. Isso chama desonestidade para com as coisas de Deus. E ai de quem proceder dessa maneira. Isso é um falar não meu, mas um falar daquele que fala. E que tudo que ele fala se confirma e que se torna realidade. Está na hora de nós, os crentes, homens de Deus, que crente até o diabo é, ele é crente que Deus existe. Homens e mulheres de Deus que estão confrontando esse jeito maleável, que parece ser fácil, mas para um homem e uma mulher de Deus que tem visão de Deus, ele olha e diz, não, o caminho não é largo dessa largura não. A Bíblia diz que o caminho do Senhor é um caminho estreito, difícil, mas tenha certeza de uma coisa, a tua vitória está lá no final. Vamos ser mais observador. Que aqui diz no livro de Provérbios 23, versículo 2, dispõe uma faca na tua própria garganta, se estiver com grande apetite, viu? E tem homens por aí, mulheres, que têm um grande apetite para sugar, para comer, quer viver bem. Eu nunca entendi isso. Alguns missionários hoje, antigamente, missionário passava até fome, hoje não passa mais não, a maioria não. Quero lembrar aqui de um missionário que eu vivi com eles de um pouco de tempo. Pastor Manuel José Firmino. Meu paizão, um amigão meu. Quantas necessidades eu vi aquele homem passar. Mas nunca vi aquele homem reclamar. Porque ele não tinha um coração corrupto, mas sim um coração aquebrantado. E quem tem um coração aquebrantado, a visão dele é sempre para frente. A ordem de Deus é que é o caminho. E Deus está neste momento falando com a igreja nesses dias. Caminha porque vem coisa ruim aí. Caminha porque eu vou deixar se enforcarem. Muitos de nós não vamos chegar ao final deste caminho pela própria consequência da nossa desobediência, pela própria ação que nós tomamos de não querer olhar realmente para a vontade de Deus. Mas estamos sempre voltados a nós mesmos. Estamos sempre defendendo uma causa a qual o Senhor não está no meio. Deus não mandou você defender a tua causa e nem a minha, mas Deus vos pôs na presença dele, te colocou de pé, aleluia, e tem te mantido vivo, tem me mantido vivo, e te dando força, me dando força, para que nós venhamos a ser representante dele aqui nessa terra. Mas não é isso que nós estamos vendo. A desonestidade está em todos os lugares, inclusive no meio do povo de Deus. Ah, pastor, mas o senhor gosta de perseguir o povo de Deus. Já viu o povo mais rebelde que o povo de Deus? Vocês já viram? Vocês acreditam que o povo lá atrás, que tiveram o prazer de ver Deus fazer coisas tremendas, mesmo assim criaram um bezerro de ouro para adorar? Foi ou não foi? Arão ficou, Moisés foi. Pegar as tábuas da lei. Quando Moisés chega, o que ele encontrou no arraial? Um bezerro de ouro. E ele chega em Arão, o que é isso aí? Meu Deus, eu lá passando o que eu estava passando, 40 dias.
E vocês aqui dentro de 40 dias já se corromperam? Vocês estão entendendo, nós estamos entendendo hoje que a corrupção não está meramente neste momento de tempo que nós estamos vivendo. Mas a corrupção está desde o jardim do Éden. Desde o próprio céu, vamos começar no céu. A Bíblia diz que quando Satanás foi lançado para baixo, ele foi lançado para baixo pelas próprias consequências que ele criou. Pela própria corrupção que ele criou. Por que que eu digo corrupção? Porque Satanás conseguiu adentrar na cabeça de muitos anjos. Foi lá no céu que começou a primeira rebelião. E ele desce até então. Ele é expulso, lançado para cá, a Bíblia diz. Mas junto com ele veio uma legião deles. Que Deus naquele dia repudiou do céu a qual ele mora. Isso aqui não vai ficar nenhum corrupto. Nosso Deus, ele é ilimitado para nos abençoar, mas também, no fundo, ele tem limite com a desobediência. Ele é ilimitado para aqueles que se mantêm sempre, aleluia, dando ouvido o que ele quer falar. Mas nem todos nós gostamos disso, né? Às vezes preferimos dar um jeitinho e o jeitinho vai ficar caro para você e para mim. Não entra nessa conversa, irmãos. Por R$100 muitas pessoas estão se vendendo. E Deus lá de cima só olhando, olha o quanto eu estou valendo para este homem e para esta mulher. Olha o sangue do meu filho sendo jogado fora. Ai de nós se um dia Deus se irá contra nós. Ele vai bater de mamana caducando. Mas vai chegar esse dia. Aonde só os que permaneceram de pé conhecerão o Senhor face a face. Que não se corromperam pelas as delícias desse mundo, mas se manteram firmes no manazinho que Deus dá todo dia. Dizendo, eu sei, não é igual e nem colorido igual o prato do outro, mas esse prato é manjar satânico. Eu não vou sentar na mesa dos escarnecedores, porque o meu povo não é esse. Quando diz escarnecedor, é toda prole de pessoas desonestas. Geralmente um desonesto cola com o outro, mas o interessante para eles é corromper aquele que não é. Vai aproximando, é assim que começa no crime, é assim que começa as igrejas também se debandar, é assim. Às vezes uma pessoa que está dirigindo aquele trabalho não era ambicioso, mas quando ele vê aquela quantia de dinheiro entrando, ele diz, quer saber de uma coisa? Vou me rebeliar contra este ministério e vou assumir essa igreja sozinho. Já vi isso demais. A maioria dos que fizeram isso, que eu conheço, hoje estão por aí com casamentos destruídos, não são pastores mais, porque Deus, ele trabalha de uma maneira tão maravilhosa que Deus geralmente não cobra na hora. Ele deixa nós esquecermos. E no longo dos dias, dos anos, nós vamos nos deparar ou encontrarmos com essas pessoas e ao olhar para eles, nós vamos ver pessoas totalmente destruídas. E às vezes a gente passa até desapercebido também, não lembra. Mas eu sou muito de lembrar. Esse era o pastor fulano. E fico pensando. E ali o Espírito do Senhor vai falando. Você lembra do que ele fez? Essa é a conta de quem é corrupto. Há muitos casos que Deus é tão bom que nos cobra aqui. Porque se Deus nos cobrar aqui é uma coisa, mas agora, se Deus resolver nos cobrar lá no trono dele,
lá não tem para onde nós irmos. Lá não vai existir misericórdia, essa palavra não vai existir lá no grande juiz. Lá vai haver justiça, é uma coisa bem diferente. Justiça de Deus para com o povo, e ai de nós que somos evangélicos, sermos repudiados. A Bíblia diz que a conta vai ser maior para nós. E quantos de nós não estamos aí nos vendendo por uma mixaria? Nos vendendo gradativamente, todos os dias. Isso não tem problema, não. O crente de hoje para o crente do passado, há uma diferença muito grande. Há diferença em vários aspectos. Me diga um, pastor, vou dizer. Primeiro, a santidade, que é poucos que tem. Ah, eu não gosto do programa seu. Pega descendo, que subindo é contramão. Aqui é para crente, viu? Aqui não é para bode. Aqui é para ovelha que quer se manter orientada pelo Senhor, segundo a vontade e o querer dele. Bode não bode é BO. Outro dia eu falei aqui mesmo, olha, irmãos. Se não quer ser meu amigo mais, não tem problema. É só sair da página, porque eu não vou mudar de jeito nenhum. Esse é o meu chamado. E eu não divido o meu cajado com ninguém. Não estou aqui para fazer a vontade nem de B nem de A. Estamos aqui para ouvir e fazer aquilo que está determinado por Deus na vida de cada um de nós. Só dá ouvido. A Bíblia diz que quem é de Deus conhece as coisas de Deus e também conhece a voz dele e toda a sua procedência diante de nós. Elias Vitorino Cosmo, meu grande amigo, um abraço, boa noite, na paz do Senhor, tudo de bom? Aqui tudo ok, aqui também, meu filho. Só estou meio cansado, mas está tudo bem. Então, nós temos que nos cuidar muito com as oportunidades que nos aparecem, que essas oportunidades podem ser o meu e o teu fim. Misericórdia, sério, sério. E a Bíblia que vem nos orientando. Vamos para Provérbios 23, versículo 2. Que diz, eu já li lá, né? Põe uma faca em tua própria garganta se estiver com um grande apetite. Raí Silvia. Boa noite e a paz do Senhor. Amém, meu filho? Então é melhor que você passe uma corda no pescoço, mas não se misture e nem come nada da mesa daqueles que não procede segundo o querer e a vontade de Deus. O crente tem que ter uma ambição para ir para o céu e não ambição para adquirir coisas e mais coisas aqui, aonde um dia eu vou partir, você e eu vamos partir. E deixaremos isso aqui ainda para as famílias brigar. Eu não, que eu não tenho nada. Aqui na terra, ninguém vai brigar por questão de herança que eu vou deixar, não. Mas quantas famílias aí, que o pai morre, lutou a vida inteira. Aí fica 2, 3, 4 irmãos, um guerreando contra o outro, aquela guerra terrível. O que adiantou eu ajuntar um tesouro a minha vida inteira, aqui na terra, e esse tesouro, no final das contas, vier a nos trazer mais transtorno ainda. Então, cuidado com a tua fome. Deus está falando desse apetite. Cuidado com o tamanho do seu apetite, do meu apetite, com relação às coisas desse mundo. Por isso que ele diz em Provérbios 23, versículo 2, põe uma faca na tua própria garganta se estiveres com grande apetite. Esse apetite que ele está falando é pelas coisas do mundo. Pelas adversidades que parece ser fácil, parece ser bonito. Muita gente diz que o diabo tem chifre. Não, não tem chifre não. O diabo não chega fazendo careta. Ele chega concordando, ele chega muitas vezes acalentando você. E ali ele abre uma porta que parece ser boa, mas essa porta não é boa, vai te levar direto à perdição. Ou me levar. Eu também estou sujeito a isso. Então temos que ter uma certa relevância, um certo cuidado
e também saber aonde nós estamos colocando os nossos pés. Deus, Ele nos guia, nos orienta, Ele está sempre em prol da nossa vida, mas nós temos que estar aliado a Ele. Para que não venhamos a ser pego de surpresa e dizer, eu não sabia, sabia sim. O livro de Naum diz que Deus não tem ninguém por inocente. Nós todos sabemos o que é certo e o que é errado. Mas o errado chega a uma proporção tão grande na nossa vida, que no longo dos dias em que a gente vai fazendo as coisas erradas, daqui a pouco essas coisas erradas começam a ser certas na vida nossa. Nós achamos que não tem dificuldade nenhuma. Não, isso não é pecado sim. Vamos para Provérbio 23, versículo 1, que nós já lemos lá, né? Quando te assentares para uma refeição com alguma autoridade, presta atenção em quem está diante de ti. De repente essa autoridade é uma autoridade que vai querer que você se vincule a algum plano macabro que ele tem. Ah, pastor, no meio da igreja existe isso? É no meio da igreja que tem? Eu não tenho medo do mundo. Porque do mundo eu vim e eu sei onde é que eu piso lá. Eu tenho mais medo do povo que se diz povo de Deus. Com as trairagens, a fofocaiada e tanta coisa que crente faz. Ah, pastor, mas isso é lícito. É lícito também que eu venha falar, porque o fofoqueiro não vai não, viu? O ladrão não vai, o oportunista também não vai. O avarento não vai, a Bíblia diz. Provérbio 23 e 20 diz, não caminhe com os que se encharcam de vinho, tampouco com os que se empanturram de comida. Que é o pecado da gula, né? Triste do homem e da mulher que não tem limite nessa terra. Nós temos que procurar ser ilimitado no termo fé, credibilidade com Deus, aproximação das coisas de Deus. Aí sim você tem que ser ilimitado. Mas quando nós colocamos na cabeça que é aqui na terra que eu tenho que me misturar com todo mundo, hoje eu estou sujo, amanhã eu me lavo, não é bem assim as coisas. Uma vez que você suja a roupa a qual o Cordeiro, Filho de Deus, te deu, só Ele pode limpar, não é você e eu. Cuidado, não suje as vossas vestes, acompanhando o tipo de pessoas que não vai te trazer nenhum benefício. É melhor que viva só, ou talvez que ande só do que andar, ou viver com quem pode te gerar uma consequência, não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Quantos de nós estamos dentro da igreja, mas a igreja nem sabe que nós estamos ali? O vazio, a distância, que é isso que a desobediência gera nas nossas vidas. Afastamento da presença de Deus é praticamente de imediato. Porque Deus não se mistura com coisa suja, com coisa desonesta. Você não tem que pegar, e nem eu, um saquinho de cimento lá da construção. Dá um jeitinho por fora, lá na empresa que você e eu trabalhamos. Eu vou dar um jeitinho aqui, ele me dá 10. Seja em qualquer lugar, homem e mulher de Deus, que Deus tem o maior prazer de se orgulhar da minha e da tua vida. Ele olha e diz ali, vai o meu filho, ele me representa. Ele representa a justiça, a verdade. Ele é justo, aleluia. Não confunda as coisas. A coisa fácil sempre vai nos gerar dor de cabeça. Mas pague o preço por cada conquista que você tem. Não se deixe ser comprado, porque na realidade ninguém nessa terra pode me comprar e nem te comprar, porque nós somos propriedade do Deus Altíssimo.
A paz do Senhor para a irmã Rosa Silva, lá da Barra do Bugre, né? Que Deus vos abençoe também a tua casa e toda a tua família. Então, é uma ordem de Deus, Provérbios 23:20. Não caminhe com os que se encharcam de vinho, tampouco com os que se empanturram de comida. Que é o pecado da gula. A bebedeira nem vou falar nada. Você já pensou? Eu lá no bar acompanhando o meu melhor amigo, lá a taboca pegando preço. Aí diz, olha, o irmão levou um tiro lá no bar, bonito pra cara dele, né? Ou o irmão levou um monte de gente pra casa dele, tava todo mundo bebendo lá, e não é que a esposa do irmão, que é o final, é isso, não ficou com um dos amigos dele, rapaz, estão lá separados. Porque o diabo veio não só para isso, ele veio para roubar, matar, dividir, criar encrenca de tudo que é jeito. Eu sempre falo, eu não tenho amigos que vivem dentro da casa minha. E nem tenho amigos que bebem. Mas por quê, pastor? Ué, porque um dia ele vai querer vir beber na casa minha. Nem filho meu bebe na minha casa. Podia ser filho meu chegar e dizer, olha, eu quero tomar umas cachaças aí hoje, pai. Falei, a casa de quem que você vai tomar? Quando você fizer tua casa, aí lá tu beba. Tu bebe, pode rolar, pode fazer o que você quiser. Mas na casa, aonde eu sou proprietário, aqui não, meu filho. Essa casa habita um casal que é servo do Senhor. Essa casa acampa um anjo. Essa casa, a glória de Deus emana de dentro para fora. Como que você quer trazer essas impurezas de lá, né? Que às vezes tem pai e mãe aí passando o maior sufoco, porque o filho cresceu na igreja, mas como a palavra disse hoje, se corrompeu, deu lugar, e o diabo não precisa de uma porta, basta uma brecha. Aí esse filho desordeiro quer transformar a casa do pai em uma boate. É uma caixona lá fora, e o som comendo no centro, e o pai no cantinho humilhado. Só se eu tiver morto, um filho meu fazer isso. Só se o Zé Carlos morreu. Porque não faz. E tem pai e mãe que se sujeita a tal coisa. Não deixe que seu filho de maior, que é corrupto diante de Deus e diante dele mesmo, transforme a tua casa, aonde o dono da fortaleza tem liberdade. Ele é sensível e acima disso tudo, a Bíblia diz que ele é santo. Então, vocês estão entendendo? Sei que tem gente que não gosta disso que eu falo. Mas são meus filhos. O dia que você chegar, os filhos na frente no inferno e você atrás, aí você vai lembrar que deveria ter colocado a tua casa em ordem. E isso é responsabilidade do pai e da mãe, não é de Deus. É cortar bem no comecinho. Opa, aqui não, meu filho. Mas eu não quero ser crente. É lá pra fora, aqui mora crente, né? É cortar bem no comecinho esse piseiro. Porque a minha casa não é casa de piseiro. A minha casa é uma casa, segunda casa de oração. É a casa a qual Deus me deu para zelar de você, criar você. Sempre te ensinei o que é bom. E o que é bom é adorar a Deus, servir a Ele de todo o teu coração. E você sabe a consequência, meu filho, de trazer as tuas imundícies para dentro da casa do pai e da mãe. Você já está contaminado, então a Bíblia diz que quem está na lama, que na lama se mele mais, rola mais lá. Mas quem está, servindo a Deus, em busca de santidade, procure se santificar cada vez mais. E santificar não é você ser crentarrão. Santificar é você renunciar tudo que desagrada a Deus.
E quando você procede, eu procedo desta forma, automaticamente as bênçãos de Deus descem no nosso arraial, por mais difícil que ele esteja, que para o nosso Deus nada é difícil. Vamos para Provérbio 23, versículo 3. Veja agora essa outra área. Não cobice todas as iguarias que te são oferecidas, porquanto pode ser enganosa. Provérbio 23, versículo 3. Nem toda porta que eu vejo aberta, você vê aberta, você deve passar. Tem porta que não foi Deus que abriu. Nós vivemos constantemente neste mundo, nos desviando de armadilhas que Satanás coloca. A primeira armadilha que ele criou, isso não tem problema não. O que é isso? Isso não tem problema não. Começa assim nós nos distanciarmos, nos afastarmos do real propósito de Deus na nossa vida. Então por isso que ele diz, não cobice todas as iguarias que te são oferecidas. O inimigo está aí fora todos os dias, procurando um lugarzinho para entrar na minha vida ou na tua vida. E às vezes ele nem vem de longe não, às vezes é pertinho da gente que o diabo está trabalhando. Lá no teu emprego, às vezes até dentro de casa. Dentro da igreja. Às vezes não é que você não foge, é o diabo que vem ao encontro. Do nada você arruma uma baita confusão sem nem entender como foi que ela começou. Então por isso que a Bíblia manda que nós venhamos a oferecer os nossos olhos para que venhamos a vigiar a nós mesmos e proteger tudo que Deus nos deu, que é a graça dele. E é aí que mora a distância. A distância começa a acontecer na nossa vida, ela começa a morar na nossa vida a partir do momento que nós começamos a cobiçar, como o Provérbio 23, versículo 3 diz, que não cobice todas as iguarias que te são oferecidas, por quanto pode ser enganosa. Quantas oportunidades é lançada hoje no meio do povo de Deus. O povo de Deus parece que não está vendo mais nada, a maioria de nós. Às vezes a pessoa está em cima de um púlpito falando do diabo e nós não estamos mais prestando atenção. Porque quem entra dentro de uma igreja para dar show, ele é filho de Satanás. Porque eu e você, né, nós não temos o direito de fazer esse tipo de baderna dentro da casa do Pai. O lugar é santo. O que Deus disse a Moisés? Tire a precata dos seus pés aí, tira a sandália do teu pé, que o lugar em que você está é santo, aonde a presença de Deus está. Temos que ter reverência. Mas são dias que nós da cabeça branca estamos indo embora. Eu tenho dó e medo das próximas gerações, como que vai ser as igrejas. Não é a igreja que está se parecendo com o mundo, não. É o mundo que hoje está parecendo com a igreja. Cada vez mais a sedução parece que está no meio do povo de Deus. Cada vez mais a ganância está no meio do povo de Deus. Cada vez mais grandes homens em a qual nós depositamos todas a nossa confiança, aqui humanamente falando, diz aquele lá não faz não. Quantas pessoas não estão aí hoje defendendo causas que são perdidas, por não ter o livre-arbítrio de ter conhecido melhor certas pessoas, que não tem nenhum caráter, mas está em cima do púlpito, contaminando grandes massas. Muitos estão sendo contaminados. Muitos tratam a casa de Deus como uma empresa, um bom negócio, que rola sempre em prol do bem-estar dele. Mas ai dele, ai de mim, se me comportar dessa maneira. Salmo 141, versículo 4 diz, não deixei meu coração inclinar-se para a maldade, para a prática de ações iníquas, na campanha de malfeitores
que eu jamais participe dos seus banquetes. É uma ordem de Deus para que você não tenha que se misturar. Você não tem que participar dessa mesa de escarnecedores, como está escrito no Salmo número 1. Não assentai na mesa dos escarnecedores. Mas hoje é o contrário. Hoje muitos de nós já nos misturamos, nos contaminamos, e quando às vezes alguém está falando da maneira que eu estou falando aqui, vira e diz: esse pastor é um burro, um ignorante. Deus mandou nós amarmos a todos. Amar não significa eu ir para o boteco com meu amigo que bebe. Amar não significa eu estar no meu serviço, né? Sendo desonesto, roubando pequenas coisas, e talvez até grande. O ladrão não vai encontrar, e tem crente que é ladrão. Ele rouba de todos os jeitos. Rouba no dízimo, ele rouba lá no trabalho, ele rouba ele mesmo, porque quem pratica esse tipo de coisa e que se diz homem e mulher de Deus, a primeira coisa que lhe é arrancado por ele mesmo, que é que não se mistura as duas coisas. A presença do Espírito Santo é o primeiro que sai. A maior riqueza que te representa, que te ajuda, que te alimenta, que fala contigo, uma das maiores proteções espirituais que nós temos na nossa vida. Ai de mim, ai de você, se a presença do Espírito Santo afastar de nós. Mas tem uns que não tem mais noção. Não tem problema não, vamos para frente, um passo de cada vez. Provérbio 23:6 vai nos informar: não aceiteis comer na casa do invejoso, tampouco cobice as iguarias que lá são servidas. Olha que a palavra... Aí tem pessoas que falam: a palavra não fala não. A palavra fala de tudo. Olha o que Deus está falando em Provérbio 23, e versículo 6. Não assenteis comer na casa do invejoso. Você por acaso detecta um invejoso debaixo dos seus braços? Desculpa, eu ainda não dormi desde ontem. Então assim, vocês detectam? Muitas vezes não, nem eu. Sabe por quê? Porque eles são extremamente habilidosos em ser o que eles não são. Muitas vezes nós temos uma amizade, e essa amizade ela é contagiosa. Mas aos nossos olhos nós não conseguimos ver. A não ser que um dia nós venhamos a nos posicionar diante de Deus e dizer: Pai, revela quem é essa pessoa. E a ordem de Deus aqui, ele diz: não assente a comer na casa do invejoso. Não é para você se misturar, não. Ah, mas eu tenho dó dele, pois tu vai apanhar com ele, viu? O dia que a conta chegar, vai chegar para ele, para você, para mim, quem estava nessa mesa. Procure, a caminhada nossa é mais curta do que nós imaginamos. Está mais próximo do que nós pensamos. Procure chegar com a tua cruz, eu com a minha cruz. Individualmente, cada um tem que se apresentar a Deus. Individualmente também, eu não posso levar você para o céu e nem você pode levar eu. São coisas individuais que só eu posso fazer por mim e só você pode fazer por você. Oh, glória a Deus! Daniel, capítulo 1, versículo 5. Outro exemplo a ser seguido. Não vou muito longe que eu preciso parar, eu não estou bem. O rei designou-lhe uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Eles passariam por um período de treinamento que lhe levaria 3 anos. E depois disso estariam habilitados para servir o rei. Vocês notam que nesse versículo, no começo, o rei designou uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Viu? Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles aceitaram.
A Bíblia diz que eles foram viver de legumes lá. E com um período de tempo, a Bíblia relata que esses 4 homens, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, estavam muito mais vistosos do que os que comiam na mesa do rei. Porque o alimento que Deus vos dá basta para você e para mim. Mas tem muitos que não estão abastados, não se abasta nunca, a fome não acaba nunca. E sai a se sentar em mesas que Deus não está ali. A se misturar com pessoas que Deus não quer que você e eu venhamos a nos misturar. Porque lá na frente a consequência pode vir através desta pessoa. E o Deus que você serve ainda é o mesmo ontem e hoje. E Ele te revela isso quando você e eu temos intimidade para com Ele. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz, porém, Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Você só come se você quiser. Você só peca se você quiser. Você só vai ter consequências terríveis na sua vida se nós decidirmos que a nossa vida tem que ser dura lá no final. São as suas escolhas hoje que vai te dar um amanhã, certo ou incerto amanhã. Cuidado com o que você produz nos dias atuais, porque a colheita certamente eu e você teremos que colher. Deus não está nos obrigando a plantar coisas que desagrada o amor e a presença dele na nossa vida. Deus não está neste meio. Deus está no meio daqueles que se humilha, que paga preço, que está aí muitas vezes sofrendo, que é humilhado por B e por A, mas em todos os dias levanta a sua cabeça e diz, Deus ainda vive em mim e eu sei que Ele é a minha força. E quem tem a força de Deus verdadeiramente não se contamina, não senta na roda dos escarnecedores, de jeito nenhum. Olha o que diz o Provérbio 23, versículo 4. Não chegueis à exaustão na tentativa de conquistar a riqueza. Tenha bom senso. É por isso que no nosso meio há muita corrupção hoje. Muitos de nós que servimos a Deus somos corruptos. Muitos de nós que servimos a Deus somos corruptos, roubamos a Deus em alguma coisa. Nos distanciamos da sinceridade, da verdade, do caráter e adaptamos para nós a cara de pau. E muitos de nós nos tornamos ladrão por negarmos quem nós somos, por nos comportarmos com o espírito de Judas, por fazer com que Deus se entristeça lá do alto, olhando tudo aquilo de negativo que nós estamos produzindo. Mas saiba de uma coisa, às vezes os nossos pecados não cabem numa mochilinha, viu? O Senhor está levando atrás da gente, deixa que eu estou guardando. Não queira passar pelo processo de chicote de Jeová. Se posicione segundo a vontade do Senhor. Vou parar hoje aqui, amanhã eu dou sequência. Mas nós temos que ter isso na nossa vida. Sermos honestos. Não darmos vazão e nem razão. E tomarmos cuidado com tudo aquilo que parece ser fácil. Cuidado aonde você senta. Cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você se mistura. Cuidado porque os dias são ruins. Os tempos são ruins. E com certeza, se você e eu não vigiarmos, vamos pagar essa conta com juro e correção monetária.
tenha o caráter espiritual de Deus, tenha uma fé inabalável. Você já é propriedade do Senhor, ninguém pode vos comprar. É nós que nos lançamos lá, mas o anzol de Deus ainda existe para operar. Aleluia! A tua viagem e a minha viagem de volta, com o anzol debaixo do queixo. Sandro Lúcio Miranda, para quem não sabe, Sandro Lúcio é meu primo, ele mora em Cuiabá. Estamos aqui de Cuiabá, meu primo, juntamente com 2 amigos venezuelanos. Ele é venezuelano, o Jason e o Sérgio. Que a paz do Senhor esteja com nós outros, né? Que Deus abençoe. Deixa eu ver aqui. Pastor, ora por mim, estou com dor nos rins. Você viu isso aí, cara? Saudações, meu primo, é o Sandro aqui. Que Deus vos abençoe. Eu estou terminando esse trabalho hoje. Talvez esse trabalho não agrada muita gente. Mas eu não estou aqui para agradar vocês, não. Estou aqui primeiro para fazer o que Deus quer. E o que Ele determina. Né? E se Ele está falando para nós nos posicionarmos numa questão caráter, que a igreja está perdendo o caráter. E quando se perde o caráter, a corrupção entra. A corrupção houve até no céu. As manobras houve até no céu. Mas Deus quer que você olhe para Ele, independente do sofrimento que você vem vivendo. Olhe para Ele, porque eu te prometido coisas que só eu posso fazer. Se alegra e adore esse Deus cada vez mais, porque o final é só vitória para a nossa vida. Amém? Vamos orar para nós irmos embora. Estou muito feliz com todos que estão aí. Que Deus continue acrescentando bênçãos. Palavra de Deus, somente pregue. Ele é quem convence o pecador. Irmão, nós temos que... Existe, pastor Sandro, eu posso chamar o Sandro assim, porque o Sandro eu acho que já é evangelista ou é presbítero, e o Sandro, meu primo, faz trabalho na rua. Ele é missioneiro, né? Em espanhol se abra missioneiro, né? Então, é isso. O Sandro, ele é um homem que sempre dedicou a vida dele, assim, do momento que ele passou a servir a Deus. Então, nós temos que ver o que nós estamos produzindo. Não temos que acompanhar o outro, porque o outro está falando que aquilo ali é fácil. Não temos que ser corrupto. Não temos que dar jeitinho em nada, como eu sempre falo aqui. Mas temos que estar sempre posicionado, olhando para Cristo, e Cristo olhando para nós. Porque a Bíblia diz que Ele não tira os olhos das nossas causas e nem da nossa vida. O que te falta está no céu te esperando. O que te falta nessa terra está no céu. Por isso que a Bíblia diz: ajuntai um tesouro no céu, em cima do seu sacrifício, da sua vigilância, e não sentar na mesa de escarnecedor, como eu estou vendo crente aí, que é só crente dentro da igreja, fora é um miserável, que um dia vai se lamentar muito por esse bipolarismo, duas naturezas, uma para servir a Deus e a outra a Satanás. E a Bíblia deixa muito claro que não se serve a dois senhores. E de uma mesma fonte não pode sair água limpa e água suja. É o Senhor quem fala, não sou eu. Se posicione. Só vai entrar lá quem tem fidelidade com Deus e um caráter alinhado ao querer dele. Amém? Vamos orar? Hoje vamos orar também pela nossa tia, viu, Sandro? A tia Tiana, né? Nossa única tia viva, lá no Colorado. Faz muitos anos que eu não converso com ela. Outro dia ela mandou um áudio para mim, aí conversamos um pouquinho. Só áudio, né? Quando eu me afastei da tia, eu era terrível e ela era macumbeira. E hoje é missionária. Está lá passando por algumas dificuldades. Mas Deus, que é médico dos médicos, ainda cura a tua e a minha enfermidade.
Ele ainda faz notório o nome dele em todas as áreas da nossa vida. Mas ele não faz de graça não, viu? Chegai-vos a mim, ele diz. Ponha-te de pé. É ordem dele. Deus não trabalha com ninguém deitado não, lembre bem disso. Tudo existe um... Eu vejo, a salvação é de graça, não é não, filho. Porque se fosse de graça, não estava escrito assim, abandona o teu pai e a tua mãe e me siga. Já começa o preço aí. Amém? Vamos orar por ela para que Deus venha completar a obra. Creio no poder de Deus através da oração. É isso aí, temos que estar orando um pelos outros. E seguindo à frente. Aquele que não dá conta de carregar a cruz, grita, irmãos. Ô Senhor, me ajuda aqui. E o Senhor vai levantar um batalhão para te colocar de novo. Você vai descansar um pouco, viu? Mas a cruz é responsabilidade tua. Não posso carregar ela. Porque eu já tenho a minha. Mas a Bíblia diz, olha, temos que ir até o final. E dar a volta nesse muro. Viu? O muro tá para cair. Esquenta a cabeça não. Bendito Deus, poderoso, digno de honra e glória, tanto na face dessa terra, como em todo este universo infinito. Criador do céu e da terra, e desses que habita neste lugar. O Senhor nos fez do barro e deu-lhe a vida, e deu-nos a vida através de um assopro. Encheu cada um de nós da tua preciosa santidade. Deus, o Senhor nos encheu de graça. O Senhor tem sido misericordioso demais com cada um de nós. E nesta noite estamos nós te agradecendo pelo Deus tremendo que o Senhor tem sido na nossa vida. Deus, nesta noite eu apresento algumas causas que o Senhor já está inteirado das situações. E o Senhor é quem vai bradar no final de tudo isso. Muitos hoje estão pensando, a minha caminhada talvez não chegue até amanhã, e Deus está escrevendo lá, eu sou o médico dos médicos, e eu que escrevo e dou o ponto final na vida de B e de A, e estou escrevendo mais dias, e dias de bênção virão para que você entenda que eu levo para onde eu quero, quando eu quero trabalhar na vida de alguém. Eu permito coisas que venham acontecer na vida de algumas pessoas, para que eu cresça de dentro para fora na vida deles. Só desta maneira, para que você possa contemplar quão grande eu sou na tua vida. Não te preocupes com tudo que está fechado, com os dias de agonia que você está passando, mas lembre que isto é um trabalhar meu e propriedade minha. Vós sois, e propriedade minha só passa pelo que eu permito. Estou eu te temperando para algo bem maior. Assim diz o Senhor para alguém nesta noite. Não te preocupes, deita e durma, porque eu sou um Deus que quando falo, cumpro tudo aquilo que eu falo. Já tenho te falado. Por que desanimas? Por que fica triste? Por que fica aí nessa dúvida? Eu sou a tua alegria. Se acomode. Fique calmo ou calma, porque eu que estou trabalhando, sou eu que vou abrir, não é você. Eu fechei e deixei na minha palavra, quando eu fecho está fechado, e quando eu abro está aberta. Eu é quem decido. Glória a Deus. Deus nesta noite apresenta a vida da irmã Rose Silva, que está pedindo oração pela sua vida. Vida essa qual o Senhor conhece muito bem. Que o Senhor nesta noite, Pai, traga um bálsamo para a vida da tua serva. Que o Senhor possa completar, meu Deus, que este vazio, esta tristeza, essa desolação venha sair pelo mesmo caminho que entrou e que não retorne mais, e que teu anjo que acampa ao redor dos que o temem brade cada vez mais forte na vida da irmã Rose, meu Pai. Abençoa todos que são ligados a ela. Não sei, meu Pai, quantos filhos, mas o Senhor sabe. Pai, Tu és Deus.
Alegra o coração da tua serva. Visite, dê uma noite de paz e de alegria, porque o choro, Pai, é bastante, mas é também bastante os cálices que o Senhor está juntando. E o Senhor, eu sei que tem uma hora para derramar esse choro de volta, e este choro vai ser convertido em uma grande explosão de alegria e glória, porque isso é Deus tem lhe prometido. Deus, também apresenta nesta noite Rose Souza, que está pedindo oração, Pai. Que o Senhor continue abençoando a vida dela, que o Senhor acrescente aquilo que falta, Pai. Se é algo na medicina, o Senhor é o médico dos médicos. Visite a saúde da tua serva, porque eu sei que o Senhor é o Deus que faz a diferença. Em Ti nós depositamos toda a nossa confiança. E eu sei, Pai, que uma vez feito isso, nós só temos que crer. Passe a tua mão forte, porque eu sei que o Senhor é um Deus forte. E não há médico nessa terra que se compare nem de longe e nem de perto com a tua preciosa palavra, nos confirma isso. Deus, também nesta noite apresento a vida da minha tia Tiana, lá onde ela está, que o Senhor continue acrescentando dia de vidas e vida com abundância na vida da tua missionária, até então, Pai, designada pelo Senhor a usar o próprio exemplo de vida para alcançar outras vidas. Que o Senhor prolongue, Pai, e faça segundo o teu querer. Visite o corpo da tua serva e mostre cada vez mais que ela não está aliado a alguém qualquer, mas está, Pai, andando lado a lado com aquele que vive, que reina e que está sobre tudo e sobre todos, que é a tua preciosa presença. Deus, grande misericórdia, abençoa o meu primo, Pai, o Sandro, os amigos deles que estão aí. Infelizmente tem um entre eles aí, um deles, Pai, que não está fácil a coisa, não está fácil, mas Deus manda te dizer em português, se você fala espanhol, mas hoje tu vai entender português. Deus te trouxe até este lugar esta noite para compreender que Ele leva para a direita e para a esquerda, e tudo que está acontecendo na tua vida é para o enriquecimento da vontade dEle, e ninguém vai te livrar, porque é Ele que está contigo na própria mão dEle, e Ele é quem decide o que faz. Ele é Deus de renovo, de restauração. Ele é Deus que completa sonho. Não se preocupa, porque tudo está sobre o meu controle. Tenho eu uma obra designada para a tua vida, a qual você vem fugindo há muito tempo, mas eu vou fazer notório o meu nome, não importa onde você mora ou para onde você pensa que vai. Todos os seus passos de alguns anos para cá, você pensa que é você que está andando, mas na realidade sou eu que estou te conduzindo. Assim diz o Senhor nesta noite. Que o Senhor abençoe os filhos do Sandro, a esposa, lá o restaurante, todos os outros irmãos, o Teco, Leila, Leudimar, Laudiceia, todos eles, Pai. Que o Senhor complete, que o sonho, Pai, da minha tia Bela seja todos os dias montado um pedaço pela mão forte, e que todos eles venham, Pai, reconhecer gradativamente quem é o Senhor. O Senhor promete e faz, e nós cremos em tudo que o Senhor faz. Deus, apresenta a vida do Júnior Passamai, da Kelly, aonde eles estiverem, que o Senhor continue abençoando a vida deles. Senhor, abençoa todos que estão aí, meu Deus, ouvindo a tua preciosa palavra. Que o Senhor venha acrescentar cada vez mais entendimento na sua vontade, Pai, em nossas mentes. Que o Senhor cresça nas nossas vidas. Deus, também nesta noite eu apresento a vida do pastor Cidercino, da pastora Maria, da irmã Joana, todos os seus filhos, todos os seus sonhos, porque eu sei que grande é o seu projeto, e ele está em pé, continuando adiante
adiante. Deus, tu é Deus de surpresa, e não vai demorar a acontecer uma grande surpresa, onde o Senhor mostrará que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, e que nada escapa dos seus olhos. Deus, também nesta noite, eu apresento a vida do pastor Gilmar e missionária Cida Lima, lá onde eles moram. Que o Senhor possa, Pai, fazer cada dia mais, que as pessoas vejam quão grande o Senhor é na vida deles, abençoando até então os seus filhos, livrando do homem mau, da peste, aquilo que vem de surpresa, mas que o Senhor seja escudo e broquel nesta caminhada a qual eles estão fazendo. Abençoe a vida de minha mãe, dos meus irmãos, todos os meus primos em Cuiabá e Rondônia, que o Senhor possa, meu Pai, se tornar cada vez maior, enorme, no meio das nossas famílias, e no meio de quem está ouvindo esta oração, que os seus filhos venham, Pai, ser o maior legado a ser deixado aqui na terra, se Jesus não vier, e eles vão ser o que vai representar, é a semente do Senhor, não importa se está na droga, não importa se está numa UTI, não importa se está em um presídio, quem escreve a nossa história ainda é Deus, e nós confiamos no teu poder e na tua misericórdia. Abençoe a Ana e a Samira, a minha esposa, o nosso casamento, também o nosso chamado, Pai. Dê a nós cada dia mais o entendimento e força o Senhor já nos deu para continuar proclamando que o Senhor é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Dessa maneira eu agradeço a todos, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, meu Deus, a consolação e a comunhão do Espírito esteja com todos. Eu estou tão ruim que eu estou até esquecendo o que eu ia falar aqui. Que Deus os abençoe, tantos que estão aí, irmã Rosa, Vitorino, Sandro, um abraço para vocês todos. Os que eu não estou vendo, os que vão assistir ainda, fiquem com Deus e até amanhã. Amém?